18 anos depois dos atentados de 11 de setembro, o terrorismo dos extremistas muçulmanos ainda é uma ameaça. Era uma linda manhã de verão, com sol e céu azul, quando dois aviões de passageiros atingiram as torres gêmeas do World Trade Center, o Centro Mundial de Comércio de Nova York. As torres desabaram meia hora depois do segundo ataque. Outro avião foi jogado contra o Pentágono, a sede do Departamento da Defesa dos Estados Unidos, nos arredores de Washington. Um quarto avião foi derrubado numa briga dos passageiros com os terroristas. Os passageiros souberam dos outros ataques e atacaram os terroristas. Seu alvo poderia ser a Casa Branca ou o Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos. No fim do dia, os piores atentados terroristas da história haviam deixado 2.996 mortos, incluindo os 19 terroristas suicidas. Foi a globalização do terrorismo. Sob a liderança do saudita Osama Bin Laden, a rede terrorista Al-Qaeda levou as guerras do Oriente Médio para dentro do território americano. Os efeitos são sentidos até hoje nas guerras do Afeganistão e do Iraque, na desestabilização do Oriente Médio, em inúmeros atentados terroristas, na proliferação de grupos jihadistas e no reforço sem precedentes à segurança, especialmente da aviação comercial. Quase 2 décadas depois, os Estados Unidos não conseguem retirar suas forças das guerras no Afeganistão e no Oriente Médio. O trauma dos atentados atinge a saúde dos sobreviventes das equipes de socorro expostas a materiais tóxicos usados nas construções. O movimento jihadista sempre foi diverso, sem unidade ideológica, teológica ou operacional. A ascensão do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, em meio à guerra civil na Síria, dividiu o movimento. Hoje, alguns grupos juram lealdade à rede Al-Qaeda, responsável pelos atentados de 11 de setembro, outros ao Estado Islâmico, mas muitos são independentes do ponto de vista operacional. Com esta descentralização, o jihadismo é uma ameaça tanto global quanto local. Sobrevive como uma ideologia capaz de radicalizar e inspirar voluntários do martírio, preparados para dar a vida em nome de Deus e da construção de um paraíso terrestre que, na prática, se revelou um inferno. Um dos pais do jihadismo, Abdullah Azzam, foi morto em 1989 por rivais dentro do próprio movimento. Em 1999, Bin Laden conheceu no Afeganistão o jordaniano Ahmad Fadhil al-Khalailah, que passaria a história com o nome de guerra de Abu Musab al-Zarqawi, um ex-criminoso comum. Por causa do seu passado de crimes e radicalismo, Bin Laden não o aceitou na Qaeda. Zarqawi fundou então seu próprio grupo, Jamaat al-Tawhid Jihad, monoteísmo e guerra santa. Os atentados de 11 de setembro elevaram o jihadismo a uma ameaça global. As imagens das torres gêmeas desabando se tornaram um poderoso instrumento para recrutar novos voluntários para a guerra santa contra os infiéis. Bin Laden se tornou um herói mundial. Sua imagem passou a rivalizar com a de Che Guevara como líder revolucionário e anti-imperialista, embora suas ideias representassem um retrocesso à Idade Média. Vários grupos jihadistas juraram lealdade à Al-Qaeda em busca de notoriedade e recursos. Depois da invasão americana no Iraque para derrubar o ditador Saddam Hussein em 2003, Jamaat al-Tawhid Jihad realizou ataques espetaculares contra muçulmanos xiitas. A Al-Qaeda não atacava muçulmanos, e a sede das Nações Unidas em Bagdá, em agosto de 2003, quando morreu o embaixador brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Em outubro de 2004, Zarqawi jurou lealdade a Bin Laden, aderiu à Al-Qaeda e rebatizou seu grupo como Al-Qaeda no Iraque. Em 2006, Zarqawi foi morto num bombardeio americano e o grupo passou a se chamar Estado Islâmico do Iraque. Depois de quase desaparecer durante a intervenção americana, com 34 de seus 42 comandantes presos ou mortos até 2010, o grupo renasceu na Guerra Civil da Síria, iniciada em março de 2011, como Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Depois da morte do carismático Bin Laden, em 2 de maio de 2011, o novo líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, rompeu com o sucessor,
Ayman al-Zawahiri, que queria manter cada grupo lutando em determinado país, enquanto Zarqawi queria ignorar as fronteiras, Zarqawi não, Bagdade queria ignorar as fronteiras do Oriente Médio traçadas pelo colonialismo europeu depois do fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano ou Turco entrou em colapso. Em 2013, o movimento jihadista se dividiu. Em 2014, depois de conquistar territórios na Síria e no Iraque, inclusive Mossul, a maior cidade do norte do Iraque, em 29 de junho daquele ano, al-Baghdadi proclamou a criação de um califado. Na época, o califado chegou a dominar uma área do tamanho do Reino Unido, com cerca de 10 milhões de habitantes. Era um reino do terror que começou a sequestrar e degolar reféns ocidentais e lançou uma campanha genocida contra o povo yazidi no Iraque. Em agosto de 2014, depois de minimizar a importância do grupo, o então presidente americano, Barack Obama, declarou guerra ao Estado Islâmico. Em 30 de setembro de 2015, a Rússia entrou na guerra civil da Síria para evitar a queda do ditador e aliado Bashar Assad, usando como pretexto o combate ao terrorismo. Sob pressão das duas maiores forças aéreas do mundo, o Estado Islâmico começou a perder a guerra. Os atentados de 3 de novembro de 2015 em Paris e arredores, quando 130 pessoas foram mortas, foram já um sinal de que o projeto do califado estava ameaçado. Era preciso contra-atacar as potências ocidentais para incentivar o recrutamento. Mesmo com as grandes redes enfraquecidas, a descentralização do movimento jihadista faz com que os grupos mantenham sua própria dinâmica operacional, orientada pelas necessidades específicas das realidades locais. Como no lema do movimento ecológico, os jihadistas pensam globalmente e agem localmente. Nestes 18 anos, o jihadismo se espalhou por todos os países muçulmanos, o Ocidente e especialmente a África. Da Mauritânia à Somália, há grupos terroristas islâmicos na região do Sahel, que fica ao sul do deserto do Saara, na África. Hoje, a milícia jihadista que mais mata é o grupo nigeriano Boko Haram, cujo nome significa repúdio à educação ocidental. O número de atentados e de mortos pelo terrorismo islâmico diminuiu nos últimos anos, especialmente por causa do colapso do califado do Estado Islâmico, que tentou ressurgir no Egito, na Líbia e no Afeganistão. Mas os serviços secretos dos Estados Unidos advertem que o Estado Islâmico ainda mantém dezenas de milhares de combatentes do Iraque e na Síria e desaconselham o presidente Donald Trump a ordenar uma retirada total das forças americanas da Síria, do Iraque e do Afeganistão. O jihadismo não é um produto de um conflito ou choque de civilizações, é uma guerra civil dentro do islamismo em torno de qual é a verdadeira interpretação do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Enquanto sua ideologia assassina não for derrotada, vai continuar atraindo jovens sem esperança em busca de uma razão para viver e morrer. E são os próprios muçulmanos, a imensa maioria de muçulmanos moderados, são mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Esses moderados precisam negar legitimidade ao terrorismo, enquanto exércitos, forças de segurança e serviços secretos combatem os homens armados. Esta longa guerra ainda está longe do fim. Mais notas e comentários de política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.